prosseguimento ao mês de abril, na missão de tentar decifrar seus filmes, iremos à próxima obra newbriniana, Pass-Through, traduzido livremente como De Passagem. Este é o primeiro filme a ser anunciado no canal oficial de Newbrin no YouTube em 19 de março de 2015, além de usar ativamente as redes sociais para atualizar os seus fãs do progresso deste e outros filmes que foram realizados. Este também é o primeiro filme que ele usou financiamento coletivo para ajudar a bancar a obra para elaborar o que para ele era seu mais ambicioso filme até então, ainda que alegasse que poderia fazê-lo sem isso, mas preferiu pela possibilidade de fazer algo mais bem feito. O início do filme demonstra que voltamos às raízes, começando no meio do deserto como todos os outros filmes exceto Fateful Findings. E logo de cara temos a primeira de várias esquisitices, o tigre misterioso inserido em chroma key. Logo percebemos que o filme começa na era pré-histórica. Opa! Início de filme inspirado diretamente na obra kubrickiana 2001, Uma Odisseia no Espaço. Agora sabemos que as referências dele têm nome de peso. A diferença é que cortamos de uma mão pré-histórica para esses relógios e depois para um grupo de pessoas sequestradas num esquema de tráfico humano que está atravessando o deserto tentando chegar ao outro lado da fronteira dos Estados Unidos, sendo guiados por um grupo de meliantes fortemente armados. O salto tecnológico de uma cena para outra não foi tão impactante quanto em 2001. Nesse deserto mora Newbrin, interpretando um pobre miserável que sobrevive catando latinhas e mora em um trailer maltrapilho, sobrevivendo um dia de cada vez. Clean the smuggler arrival area so the border patrol doesn't know where we're at. Here's your pay. Como tradicionalmente, temos cortes mais secos que o próprio deserto e Newbrin se vê no meio dessa trama dos sequestrados. O bizarro é que mesmo sob coação de um cara armado, parece não se importarem que ele faça uma pausa para se drogar, pingando a droga em cima da pele do braço. É óbvio que ele não vai se injetar com nada na vida real, mas poderia pelo menos cortar para a reação de dor dele quando fosse fazer a injeção? Aliás, o cara armado sumiu sem mais nem menos, sem se preocupar que Newbrin possa ser testemunha do crime que estão fazendo. Aqui, novamente temos uma entidade misteriosa que sobrevoa ele e assume seu corpo na forma dessa bolinha vermelha. E o que isso faz? Bem, faz a sua alma sair do próprio corpo aparentemente e resolve voltar para seu trailer e... cortamos para a próxima cena, nada a ver com o assunto. Aqui são apenas uns garotos que são aficionados em encontrar vida extraterrestre. E o que foi aquilo? Boa pergunta, mas espera um pouco que já teremos respostas. Voltando aos sequestrados, eles conseguem atravessar a fronteira mais mal guarnecida já vista, pois só tem um portãozinho mequetrefe sem nenhuma vigilância. Só que seus guias desconfiam de dois sequestrados e descobrem que estavam transportando drogas. Como cacetas não notaram antes esses volumes que dão na vista, é de fazer questionar a visão dos caras. Diante da oportunidade, eles naturalmente fazem a divisão das drogas entre os capangas. This is for the politicians. This is for the stockbrokers. Pimps. Bankers. The CEO. CEO de que empresa? The lawyers.
international bankers. The resistance. Resistência às artes cênicas e à realidade, só se for, pois que gangue no planeta, ao dividir os lucros, ficam distribuindo e recitando os nomes como se estivéssemos contando uma historinha de corrupção para crianças de 8 anos de idade. Mas a líder desse grupo é a mais truculenta de todas. Grandma, why'd you shoot her? Because I have absolutely no value for you two on the streets! Truculenta, pois não tem ator ou atriz nesse filme que se esforce tanto para se destacar nas interpretações e fale miseravelmente. I want you too! Let's get out of here now! Se o meliante usasse uma arma que saísse uma bandeira escrita Bang, talvez tivesse mais chance de matar alguém que usar essas imagens PNG de foguinho saindo da pistola. Mais natural que essa cena é a apresentação dos personagens coadjuvantes. Why are we running? We have to keep running. Your mother's my sister. She was murdered. I swear to God I'd take care of you. You're my niece. We have to keep running. Não é possível uma coisa dessas. Pessoa nenhuma no planeta pararia para ter diálogos positivos e muito menos questionar por que ainda está correndo de um cara que tentou matá-la segundos antes. Só seria aceitável se ela tivesse amnésia crônica, coisa que sabemos que ela não tem. O resto do pessoal que não fugiu é colocado no caminhão para... Ei! O que diabos é isso? As garotas que fugiram estão claramente entrando no veículo. O que aconteceu? Que sirva de lição para elas não pararem de correr do perigo para dar diálogos positivos fora de hora. Enquanto isso, Neil Breen se reconecta com os antepassados primatas, eu acho, e... Eu acho que isso é para simbolizar que a humanidade ainda é muito selvagem, e a prova é a edição do filme que parece ser feito por alguém pré-histórico. Note como a narrativa é tão rústico quanto as pinturas rupestres. E quem é esse cara? O que ele quer? I am artificial intelligence from far in the future. I have come here to cleanse the human species of their failings and decline. Como é? Então, assim como foi em Aenhir Now, onde uma entidade divina vem à Terra para avaliar a humanidade e percebe o quão falha ela é, aqui temos outro caso similar, mas com uma inteligência artificial, só que mais assertiva e disposta a tomar ação decisiva em vez de apenas observar? Considerando que lá ele tinha essas placas de computador que eram inexplicáveis, e agora temos um ser vindo de sei lá onde, fica o questionamento. Seria Pass-Through uma espécie de continuação de Aenhir Now? Vale lembrar que no final daquele filme, ele disse: I will come back soon and decide whether to end it all or not. E não por acaso, ele volta aqui também na forma de Neil Breen. Aqui, um trio de garotos que mora na casa de um moribundo afetado pelo câncer resolvem explorar esse deserto buscando vida alienígena, trombando com Neil Breen e confundindo-o com um mendigo. Enquanto isso... Hã? Ué! Elas escaparam, depois aparecem sendo levadas ao caminhão e agora novamente estão no deserto após a fuga? O que cacetas aconteceu? Alguém pode ter uma explicação possível? Damn! Twins! Não, não são gêmeas não.
Parece que foi algum erro de edição ou uma alteração de roteiro no meio do caminho que exigiria regravação, mas que Neil Breen terminou não fazendo e optou por deixar este furo grave na trama para confundir nosso cérebro ainda mais, além das metalinguagens enigmáticas dele. As garotas, ao buscarem abrigo, encontram o trailer onde Neil Breen vive e ele fornece o local para elas dormirem. Porém, I'll stay in the car up front. No, we can't stay here. It'll be fine. I'll clean it up. There's no Don't way in worry hell about we it. can stay here. No. I'll clean it for you. Oh my God! What are you doing? How did I get here? Oh my goodness! What is this? não duvido nada que metade dessa papelada jogada fora sejam as páginas do roteiro do filme. Os sequestrados são colocados em cativeiro, que revelam todos serem vítimas de um falso esquema da bandidagem de serem guias para atravessar a fronteira ilegalmente, apenas para caírem na cilada e virarem escravos de tráfico humano. E cada um ventila suas frustrações de suas próprias formas. They're all criminals. They lied to every single one of us. I'm getting out of here. Now. Era mais fácil falar que queria cometer suicídio do que inventar de tentar fugir em frente a um dos sequestradores. Aqui, percebemos de cara que Neil Breen descobriu um novo equipamento de filmagem e ele fará questão em usar em vários momentos aleatórios, o drone. E assim como em Double Down, onde ele fica vagando a esmo no meio do deserto, ele fará questão de pegar várias tomadas aéreas que em nada acrescentarão à trama que esse filme está tentando contar. Que caceta de inteligência artificial é essa que quer avaliar o ser humano, mas fica perambulando no meio do deserto, onde mal tem gente para observar? No meio de quase nenhuma gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Vai para uma cidade que lá tem muitos parâmetros para melhor avaliar a humanidade. É óbvio que esse comportamento aparentemente inexplicável e esquisito assusta uma das mulheres. Don't come near me. I'll kill you, you fucker. I won't hurt you. You know, I'm very sorry for hitting you in the eye. No, I'm sorry. I'm not gonna hurt you. Ah, vá te lascar, garota! Ele te dá abrigo e você agradece na base da pedrada e ainda paga de boa moça? Sei que você se assustou com sua conduta peculiar, mas não se distribui pedrada por causa disso. Eu não sei como é que ele não decretou o fim da humanidade aí agora com tamanha ingratidão. Hey, how you doing? I'm fine. I'm fine. Não vou destruir a humanidade. Não vou destruir a humanidade. Depois de começar o relacionamento com o pé esquerdo, ou pior, uma pedrada no olho esquerdo, vamos recomeçar do zero. So what's your name? My name is Till. Bela referência indireta a outro grande clássico do cinema, Os Suspeitos, com o protagonista que inventa história no ato com que vem em sua frente. De referência, Neil Breen entende, só falta conseguir pôr em prática as teorias de forma decente. Well, my name is Amanda. And this is my niece, Kim. Tá vendo? É possível sim introduzir personagens de forma natural e crível, sem precisar parar de fugir no meio de uma perseguição. Logo em seguida, Neil Breen tem mais um de seus momentos mistificantes. Everything the power does, it does in a circle. Eu conheço uma forma de poder ficar girando assim. Ele se chama alcoolismo. Ou, alternativamente, pode ser labirintite,
Tonteira, delírio, sandice, você que escolhe o nome para o que cacetas Neil Breen está fazendo girando nesse local. Por que ele faria isso? Eu não tenho a menor ideia, mas o curioso é que logo em seguida tá aí Neil Breen mendigando no deserto. Novamente tenho que me perguntar, por que cacetas essa inteligência artificial fica se sujeitando a isso na sua missão de avaliar a humanidade? Quer avaliar a humanidade? Que tal avaliar isso? Your name, Till. That isn't your name. That's Light. L-I-G-H-T. Spelled backwards. Ora, temos uma Xerocas Holmes aqui. Sendo desmascarado com a identidade falsa mais fácil de decifrar já visto, ele revela ser um ser capaz de viajar pelo tempo e espaço e ter o poder de inverter o filme para fingir ter poderes psíquicos. Ele é um ser que vem de milhares de anos-luz e revela estar desapontado pela humanidade ainda brigar entre si mesmos e dividir uns aos outros em raças e classes sociais, em vez de se enxergarem como iguais. Visão nobre e baita compreensível por parte dele. Mas vem cá, qual o plano dele? I'm going to eliminate hundreds of millions of the human species. I am going to kill them immediately. But you have nothing to fear. I am only going to eliminate humans that have been harmful to other humans. Se você tem o poder para fazer isso e está determinado a matar essa gente má toda, por que cacetas enrolou quase 50 minutos de filme para tomar essa decisão? E a repercussão de sua matança é vista no jornal CKN, mais conhecida como Chroma Key News. We have just received breaking news that the president has disappeared, as well as some of his staff. This has been confirmed. Listen to this. The Prime Minister is now missing and cannot be found. The board of directors and management of major banks and insurance companies have vanished overnight. Stock market senior management has been reported missing. It's as if all the harmful people on Earth are disappearing. Até parece que apresentador de jornal ia falar dessa forma mesmo sob essas circunstâncias extraordinárias. Com isso, os sequestrados são libertados do cativeiro pelo sumiço dos capangas e... Ei, para aí! Se ele deu a estalada de dedo para eliminar gente ruim, como diabos essa mulher e esses manés ainda estão vivos? Provavelmente para ela demonstrar o último esforço de atuação dela. Who the hell are you? What the hell are you doing in my house? This is my universe. I will kill you! I will eliminate all of the people like you that have ruined this planet. You are done! No, you are done. I'm done? Done! Sumiu! E ele tá determinado em melhorar a humanidade. Take power. Organize your citizens. Lead a revolt against the politicians, the corruption, and the injustices that we all know. Mas você acabou de matar milhões de pessoas que fazem o mal. Não tem o que eles lutarem contra. Por acaso você só matou uma parte das pessoas más? É uma versão do bem da estalada de dedo do Thanos onde só morreu metade das pessoas mau caráteres da Terra? Parece que sim, pois ele vai visitar uma mansão construída em Chroma Key frequentada pelos engravatados do mal que Neil Breen tanto adora colocar em seus filmes. Who I can force my political bias and influence on fellow politicians to vote my way. For a payoff, of course. Isn't that corrupt?
E fica por isso mesmo? Um intruso entra, exclama e ninguém faz nada? Medical research could have cured cancer and other diseases 75 years ago. We won't let that happen. We'd lose too much money. Isn't that cheating the public? E eu tenho que aturar esses caras tendo essas conversas realizadas tão naturalmente quanto robôs imbecis tentando simular inteligência humana? We can create programming that have half-truths and misleading stories. And the public doesn't even know. Isn't that betraying the public's trust? Você já traiu a confiança da humanidade quando disse que ia eliminar todos os maus elementos da Terra e aí está você monologando como fantasma numa festa de chroma key de engravatados ricaços do mal. Só sei de uma coisa, ele fica de saco cheio de tanta maracutaia e dá um jeito nessa laia. If it can be destroyed by the truth, it deserves to be destroyed by the truth. Neil Breen resolve explicar ao mundo o que aconteceu indo à bancada do jornal da CKN. Security! Security! Help! Security! You won't need security. You're gone. Ué, mas eles não estavam reconhecendo que só estavam sumindo gente que não presta, subentendendo que eles eram do bem? Por que eles estão desaparecendo e só agora? Esse teu poder tem efeito retardado e tem que ir dando chá de sumiço nos caras que demoram a desaparecer? I am not of this earth. I am artificial intelligence from far into the future. E ele passa os próximos minutos dando palestrinha moral de que a humanidade tem capacidade de evoluir por ter inteligência, mas são muito gananciosos e violentos e blá blá blá, e como consequência... I have eliminated 300 million humans from the planet today. In human terms, I have killed them all. These were humans that were harmful to other humans. Cabe à humanidade fazer o resto sem mais desculpas, sintetizando o discurso chato dele. Um país que tem tanta gente inteligente, para que precisa de inteligência artificial? Be leaders, not followers. Mas para ser líder de alguma coisa, temos que ter seguidores. Como é que faz? Não sabemos. Deixa para a humanidade se virar. Os garotos que caçam vida fora da Terra aparentemente detectaram a atividade dele e levam o cara em coma que sonha ver esse grande momento acontecer em sua frente antes de morrer. E não, o velho não é o pai deles, e sim esse cara que aparece numa cena só para mostrar quem dirigiu eles até o deserto e... Ei! O cara tava sofrendo horrores para ser colocado na carreira de rodas e agora anda numa boa somente para sentar nele? Vá se lascar, cara. Tá fingindo câncer para evitar fadiga. It was you. All this time. It was you. Take me. Take us with you! Mantendo a tradição dos cortes secos diretos ao ponto, descobrem que Neil Breen é o alienígena. These are from where I come from. Now they'll believe you. Bijuteria barata de camelô como prova de vida alienígena? Tá falando sério, Neil Breen? E tá falando mais a sério ainda que o filme se recusa a acabar e ainda temos 15 minutos faltando? O que falta inventar? Bem, a Kim sumiu fora de cena e Amanda pede a ele para encontrá-la. Uma missão extra vinda do nada só para esticar o filme. Kim resolveu explorar por aí sem avisar, encontrou uma caverna e resolveu entrar sozinha. Neil Breen e Amanda aparecem logo depois aí e exploram lá dentro. E diante desses gritos que parecem ser de menininha, eles encontram... Ué, quem é esse mané? I am the creator of the shadows. Ah, ele que assustou ela aí dentro? E por que demônios essa subtrama tá no filme? O que isso tem de importante?
Where are you going? A better place. Olha, a jaqueta que Neil Breen usou em Double Down. Então essa é a confirmação que Pass Through é a sequência daquele filme? Seria esse o Brinoverso? Só que quem é esse mané? Pelo que dá a entender, é um veterano de guerra vide a jaqueta com medalhas, e ele está com estresse pós-traumático, se isolando na caverna para fugir da interação humana. Neil Breen toma nota disso e resolve seu problema. You are now free of PTSD. Thank you for freeing me. Ah, e do nada... You bastard! Don't get involved! Damn it! You abusive bastard! You followed me! It's my ex-husband! I've been looking for you. Adoro como esse filme joga elementos dramáticos em cena sem nenhum aviso prévio. Sem falar que era para ter morrido na limpa do Neil Breen. Acho que nem preciso dizer que Neil Breen dá conta desse elemento fazendo se matar com seus poderes telecinéticos. E matar também de brinde o Departamento de Defeitos Especiais. E claro, ele pode reviver as mulheres, já que tem o poder de matar os outros sumindo-os da existência, pode muito bem ressuscitá-las. Com um todo-poderoso assim no filme, não existe medo do espectador ver personagens do bem morrerem. Só não me pergunte por que ele não ressuscita os personagens que foram mortos pelos bandidos. Amanda, provavelmente desiludida pela vida ruim que teve na Terra, quer que Neil Breen as leve ao planeta que ele vive para onde vai retornar. O problema é que a Kim acha isso muito fora de órbita, proporcionando o momento mais dramático do filme. I can't. What? What are you talking about? I can't. You can't stay. You can't stay here. What do you mean you're not going? What are you telling me this for? Please, please. After everything we've been through. Everything. You can't stop now. Don't be afraid. É incrível como as atuações robóticas dos filmes de Neil Breen nunca perdem a graça. Amanda resolve ir sozinha com Neil Breen ao seu planeta de origem, onde antes de partir, os garotos e o velho em coma conseguem chegar bem a tempo de vê-lo ir embora, mas não antes de fazer um último espetáculo bizonho. Oh, shit. What the hell is this? The cleanse has begun. Então Neil Breen deu um chá de sumiço em todos os caras ruins e os transportou para cá nesse cemitério a céu aberto para fazer inveja aos maiores genocidas da história? Que jeito peculiar de mostrar consideração à humanidade. Bem, não importa muito. Ele dá uma última despedida ao tigre misterioso no caminho e ao ir embora vai dando um efeito de sumiço que tem qualquer editor de vídeos da vida dando uma limpa nesses corpos. Dessa forma, ele e Amanda vão embora desse mundo rumo aos créditos finais, concluindo essa loucura. Pass Through é a provável continuação de I Am Here Now, onde uma inteligência artificial retorna à Terra para reavaliar a conduta da humanidade no planeta, só que toma a peculiar decisão de fazê-lo no meio do deserto onde tem menos metros quadrados possível de gente. Ele conclui que a humanidade tem potencial, mas precisa dar uma limpa nos malfeitores para que tenha chance de dar certo. Ele elimina todos eles e orienta a humanidade para tomarem a liderança e iniciativas para combater qualquer corrupção que possa aparecer posteriormente. Eu só me pergunto por que demorou quase 90 minutos de trama para contar uma premissa que se resolveria facilmente em metade desse tempo. Como nos filmes anteriores, a trama principal é possível de compreender, mas novamente parece que ele adiciona esses elementos basicamente decifráveis só para brincar com nossas mentes. A principal e mais intrigante é o que diabos são essas cenas do Neil Breen girando que nem um peão bêbado nessas rochas em forma circular.
Entre tantas tosquices habituais como atuação fraca, edição truncada e roteiro que se arrasta igual caracol, o que mais me decepciona é a reciclagem da ideia de A Here Now. É tipo uma sequência, mas ao mesmo tempo um pseudo-remake. Uma IA que vem à Terra, assume uma identidade, avalia os seres humanos, mata aqueles que são maus e oferece uma nova oportunidade para a humanidade se provar como digna a continuar a existir. É um caso de dever de casa feito no mote do copia, mas não faz igual. Pode ser diferente, especialmente pela quantidade de gente morta em filme, mas a estrutura é em boa parte a mesma. Mas eu sou um Hellis mortal qualquer opinando sobre o filme. Quem sou eu para questionar quando o próprio Neil Breen disse isso de Pestru? The film is 10,000% better than my last film. I will kill you! You are done! I'm Done! 10,000% better. Ele diz isso por causa das tomadas aéreas com drone e o tigre em CGI, que curiosamente são os momentos que não consigo decifrar e jogarei a toalha tentando buscar uma explicação dessa trama. Mas como sempre existe a chance dele ser um gênio incompreendido dos nossos tempos igual um Leonardo da Vinci 500 anos antes, é possível que leve gerações de pessoas para alguém ser capaz de compreender. Mas eu não quero esperar gerações para ter respostas disso. Peraí, e se eu usasse uma inteligência artificial para conseguir respostas das minhas dúvidas, já que o filme parece feito por alguém que parece uma inteligência artificial bem limitada, seria apropriado. Vamos perguntar sobre o significado daquele tigre. No filme Pestru, as aparições do tigre ao lado do personagem interpretado por Neil Breen podem ser interpretadas de várias maneiras, refletindo temas de poder, instinto e natureza primal. O tigre, como um símbolo, representa a força, ferocidade e a capacidade de enfrentar adversidades. Essas aparições podem ser vistas como uma manifestação do próprio personagem, simbolizando sua luta interna e a busca por justiça em um mundo corrupto. O tigre pode também representar a dualidade entre a natureza humana e a alienação, destacando a tensão entre a moralidade e a imoralidade que permeia a sociedade. Além disso, a presença do tigre sugere uma conexão com o instinto e a natureza selvagem, refletindo a necessidade de confrontar e eliminar a corrupção que ele testemunha. Assim, o tigre atua como um elemento metafórico que enriquece a narrativa, adicionando camadas de significado à jornada do protagonista. Eita, olha! Parece que a gente consegue sim desenterrar alguma coisa dessas metalinguagens difíceis de decifrar. Vamos tentar perguntar sobre o que significa aquela cena do Neil Breen girando no meio daquelas rochas circulares. A cena em que o personagem de Neil Breen gira em torno de si mesmo, cercado por rochas que formam vários círculos, possui um simbolismo profundo que pode ser interpretado de várias maneiras. Primeiramente, o ato de girar pode representar a busca por clareza e a tentativa de se reconectar consigo mesmo em meio ao caos. Essa dança em círculos pode simbolizar a repetição de ciclos na vida, refletindo a ideia de que o protagonista está preso em uma luta contínua contra a corrupção e a injustiça. Os círculos formados pelas rochas podem ser vistos como uma representação de proteção ou restrição. Eles delimitam um espaço que sugere tanto a segurança quanto a limitação, simbolizando a batalha interna do personagem entre sua missão e os desafios que enfrenta. Além disso, os círculos têm conotações espirituais e podem remeter a conceitos de totalidade e unidade, sugerindo que a jornada do protagonista está interligada a algo maior. Essa cena, portanto, destaca a complexidade da luta do personagem, enfatizando tanto sua solidão quanto a busca por um propósito em um mundo desordenado.
A repetição do movimento aliada à formação dos círculos também pode evocar a ideia de que para encontrar a verdade e a justiça é necessário revisitar e confrontar continuamente as questões fundamentais da existência. Caramba! Será que nós zoeiros da internet estávamos subestimando a capacidade cognitiva de Neil Breen? A questão é que ele tem problemas em transmitir suas mensagens devido ao roteiro ruim, atuações sofríveis e edição picotada. Um problema que ele definitivamente não consegue melhorar com o tempo, tal como o diretor Nick Millard em The Terrorist. Apesar de que ele está um passo à frente do Nick por não só melhorar o equipamento de vídeo, como também de vez em quando conseguir umas tomadas decentes de ambientação. Parece que usar inteligência artificial é uma boa maneira de complementar as experiências cinematográficas de Neil Breen. Queria eu ter pensado nisso antes nas análises anteriores quando fiquei encucado. Mas dessa vez eu irei tomar nota. Até a próxima análise. So what's your name? Não interessa, isso é problema meu.